Boa tarde, família vascaína, boa tarde, torcida vascaína, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora. Maravilhoso o jogo do Vasco. O Diniz deu um nó no time do Dorival. E Dorival, numa entrevista, falou que não tinha jogado com um time ainda assim, com nenhum time adversário desse jeito. Ele falou que não conseguia sair na entrevista dele, né? No pós-jogo, ele falou assim: eu nunca joguei desse jeito, com um time desse jeito. Esse time do Vasco da Gama foi o primeiro esquema que ele não conseguia sair. O Vasco adiantou Coutinho, adiantou Ryan, marcava os dois zagueiros, e o Colombo e o Nuno Moreira marcavam os laterais. E os dois cabeças de área marcavam os meias armadores do Corinthians. O time do Corinthians não conseguia sair. O Corinthians só poderia sair através de chutão. Mas o Corinthians era tão orgulhoso por causa da torcida dele, não queria dar chutão, queria sair jogando bola. Então o Vasco tomava todas as bolas na entrada da área. E quando ia sair, o Vasco ia sair na defesa dele, o Vasco saía tranquilo da defesa do Corinthians. Gente, eu falei naquele jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco estava com 42 pontos, o Vasco abandonou o Campeonato Brasileiro. Eu tinha cantado essa pedra. E todo mundo falava que eu arrumava desculpa porque o Vasco estava perdendo 5 partidas seguidas. Eu falei: não, os jogadores do Vasco não querem se machucar. Os jogadores do Vasco estão esperando a semifinal com o Fluminense e, quiçá, a final com o time que passar, Cruzeiro ou Corinthians. E assim foi dito. E as pessoas falavam que eu era vascaíno doente, que eu estava errado, que o Vasco não estava jogando nada. Eu falei: gente, um time que ganha 12, fica com 12 partidas quase invicto, perdeu só uma Palmeiras, não fica ruim do dia para a noite. O Vasco está tirando o pé. Vai ser uma final que o Vasco poderia chegar e ser campeão. O Vasco não ia jogar isso fora. Pelo brasileiro, o Vasco só podia chegar na Libertadores, poderia chegar na Libertadores. Ou o Vasco escolhia o brasileiro, ou escolhia a Copa do Brasil. Isso é básico, é só fazer uma análise. O Vasco escolheu a Copa do Brasil, por quê? Porque ele não ia ser mais rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas quando o Vasco estava com 42 pontos, e os times com 30 pontos e 28 pontos, começaram a subir e se aproximar dos 42, o Vasco brincou com o Internacional, meteu 5 no Internacional. Chegou aos 45 e abandonou de novo para ninguém se machucar. Mesmo assim, Pinton se machucou. Então, galera, a gente tem que analisar o jogo antes de pensar. O Vasco estava jogando bem, de repente começou a perder. Opa, peraí, tem algo de errado aí. Um time não perde da noite pro dia, tá jogando 30 partidas boas, começa a perder 4, ó, tem uma coisa de errado aí. Ou é confusão, ou é fofoca, ou é algum... mas era interesse do Vasco chegar a semifinal da Copa do Brasil. Então, galera, a imprensa paulista está falando que o jogo foi muito ruim, que os dois times são horrorosos. O Corinthians e o Vasco não. Pelo Vasco, não. O Vasco jogou muito bem. O Vasco usava a bola e a defesa do Corinthians estava boa assim. Por isso que tirava aquelas bolas cruzadas na grande área, que o Vasco ia tocando a bola, e o Vasco foi prejudicado pelo gramado do Corinthians, que molharam muito, era uma grama sintética. E o Vasco não estava conseguindo correr naquela grama sintética. Mesmo assim, o Vasco jogou muita bola, dominou o Corinthians e tomou conta do jogo. Resumindo, o Corinthians não fez nada. O Dorival Júnior, coitado, não conseguia sair. Aí teve palavrão do Memphis, teve paração do Garro, foi uma discussão depois que acabou o jogo. O time do Corinthians se perdeu completamente. E o Vasco saiu aplaudido pela torcida do Vasco, porque a decisão agora é domingo, 18 horas da noite, no Maracanã, e o Vasco vai partir para cima do mesmo jeito que está jogando. Do mesmo jeito. O Vasco vai partir para cima. O time do Vasco é novo. O time do Corinthians não é tão novo assim, não. O ataque do Vasco tem um garoto de 23 anos, que é o Colombo, e o Ryan de 19. O meio-campo, o único mais velho são Coutinho e Thiago Mendes. Mas Thiago Mendes corre muito, 33 anos. Mas o Barros tem 19 anos. A defesa do Vasco tem Carlos Cuesta com 24, 25 e o Robert Renan com 21 anos. O Pumita tem 26, né? E o Paulo PH, que tem 28, 29, mas corre muito. Mas vamos ver o que esse torcedor do Corinthians falou pra gente aqui. Ver se ele vai engolir a fala dele em casa, que ele deve estar muito decepcionado. Irmão, qual a chance do Vasco ganhar do Corinthians nessa final da Copa do Brasil? Fala, qual a... Isso é um fanfarrão. Isso é um fanfarrão. Isso é uma brincadeira. Olha a carinha dele agora, olha a carinha dele. Vamos lá, vamos escutar ele. Mínima chance. Os últimos 14 jogos foram 12 vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians, o Vasco é o filho máximo do Corinthians. 1-0, 1-1, 1-0, 2-1, 3-1, 4-2 para finalizar. Tô pulando alguns jogos aqui porque é muito jogo, é muito freguês. Esse 3-2 no final não dá. O Vasco, qual a chance? Não tem chance. Fiquem felizes com essa classificação, mas quarta-feira acabou. Vai ser eliminado na Arena. Maracanã só vai ser para ir
comemorar. Então, galera, olha o que ele fala aqui. Maracanã vai ser só para comemorar que o Corinthians eliminou ele na quarta-feira. Coitado desse cara, deve estar passando vergonha, né? Ele não é passando vergonha, ele está dentro dele xingando. Se ele foi para o estádio, ele xingou, a torcida do Corinthians xingou o time do Corinthians. Saiu desanimado a torcida do Corinthians. Porque o Vasco jogou muita bola. E esse cara, esse fanfarrão que está falando aí, esse brincalhão, entendeu? Esse brincalhão deve estar passando vergonha, porque está passando vergonha. Mas a imprensa paulista, alguns, menosprezando o jogo, mas tem alguma imprensa que fala certo, como aqui o corintiano aqui, ó. Marcelinho, aqui, ó. O Corinthians, ele hoje faz um jogo apático, um jogo onde decepciona 46 mil torcedores 47, presentes. 358. Perfeito, 47 mil torcedores presentes na Neoquímica Arena. E a esperança de ver o bom futebol com Garro, com Memphis, com Yuri, não ornou. E aí ele entrou com o Ranieri e o Zé Martínez, onde o Vasco, a gente fala muito do Corinthians, mas o Vasco, ele jogou um futebol de altíssimo nível. O Diniz, ele surpreende avançando. O Ryan já é um atacante, mas avançando o Coutinho. E o meio de campo ali com Barros e o outro é o Thiago Mendes, né, que jogou, que vocês não deixaram jogar no time de vocês, que é no São Paulo. Eu não sei como é que esse cara não foi. Obrigado pelo serviço prestado. Eu não sei como é que esse cara não foi titular no São Paulo e tudo que arrebentou um baita no jogador. Acho que foi quanto que vocês secaram ele. Mas uma equipe do Vasco bem composta em campo, rapaz. Demais. Uma equipe que não ficou com medo nem de sair jogando lá de trás, arriscando. Sim. Né? Então é preocupante. E no outro. Galera, olha o que ele fala. O Vasco não teve medo de sair tocando a bola lá de trás. O Vasco dominava o Corinthians, subia o time, marcava lá em cima e saía tocando a bola, não teve medo. Entendeu? É um Vasco dominador. Esse time do Vasco, da maneira que corre na hora que toca a bola, é dominador. O Vasco chutou 12 vezes, mas foi só uma para dentro do gol, uma cabeçada, sim, uma cabeçada. A defesa do Corinthians, o campo, a bola passava, cruzava em frente à área do Corinthians e não estava chegando ninguém ali, mas a bola circulou várias vezes na pequena área do Corinthians, na grande área do Corinthians ali. E quando o Vasco chutava, pegava no zagueiro e tinha um monte de gente ali na frente ali. Entendeu? Mas o Vasco era para ter batido bem o Corinthians. Mas tem outro repórter aqui do Paulista, aqui, a imprensa paulista, falando algumas coisas aqui. Olha só, vamos lá ver o beijo. A apatia do Corinthians, que não entrou em campo como se fosse uma final de campeonato. É isso que eu gostaria de entender. Concordo, Benja. Inclusive, quando a gente fala a respeito da qualidade do jogo, eu acho que quando a crítica está muito mais atrelada ao Corinthians do que ao Vasco. O Vasco, ele fez... Então o Mano foi bem feliz. A crítica que estão falando que o jogo foi ruim é o Corinthians, não o Vasco. Isso aqui é muito importante. Olha o que o Mano fala. Jogo estratégico. O Vasco, ele controlou o jogo dentro da Neoquímica Arena como ele quis. O Vasco, em boa parte do jogo, ele teve mais domínio de bola. E mesmo quando o Corinthians tinha o domínio de bola, ele não sabia o que fazer com a bola. O Vasco mesmo, com a bola no pé, quando ele queria se defender, ele se defendia. Ele trazia o Corinthians para o seu campo de defesa e aí explorava contra-ataques. Então o time do Vasco, Benja, até inclusive eu vi muitos corintianos, o Vasco está fazendo cera. O time quando está jogando fora de casa, final de campeonato, você tem que ser estratégico nesse ponto. O Corinthians no Mineirão, ele também fez cera pra cacete. E tá certo o time visitante fazer isso. O Vasco hoje, na figura do Diniz, ele engoliu o Dorival. E, ô Benja, quando eu faço a crítica com relação ao Dorival, tá muito atrelado... Então, galera, vê ele falando, o Diniz engoliu o Dorival. É isso aí. Na imprensa, né, como fica o Vampeta, falando, arrumando desculpa, que o Vasco jogou desse jeito, que o Corinthians jogou desse jeito, é o 15º. Esquece 15º, 14º, isso é outro campeonato. O torcedor, repórter torcedor, clubista, ele quer arrumar uma desculpa porque o Corinthians jogou mal. Não, o Corinthians jogou mal porque o Vasco jogou bem, e muito bem, tomou conta do jogo. Então, galera, jogo às 18 horas, domingo, Maracanã, lotado, todos os ingressos vendidos, canal Cardeal da Colina. Galera, canal Cardeal da Colina, vem aí pro nosso canal, se inscreve, curte, bota aquele coraçãozinho, entendeu? E compartilha geral. Vamos ganhar, gente. Vamos ser campeão domingo. Então, domingo nós estamos aqui. Domingo nós estamos juntos. Vamos ganhar isso aqui. E se o Vasco jogar desse mesmo jeito, o Vasco tem quase 90% para ganhar. Não quer dizer que ganhou. Tá bom, galera? Porque futebol é futebol. Mas nós vamos lá. Valeu, galera? Então, curte esse vídeo aí que estou indo embora. Valeu? Fui!